Olá pessoal, tudo bem? Como eu já me apresentei, sou a professora Ludmila, sou enfermeira e nós também iremos trabalhar a disciplina de Clínica Cirúrgica. Lembra que eu comentei com vocês na disciplina de Clínica Médica, na introdução, que lá nós estamos tratando um paciente que ele está com uma doença crônica e deu entrada ali na instituição para tratar, para estabilizar. Por exemplo, o paciente é um paciente com hipertireoidismo e aí ele precisa compensar, porque está desestabilizado e ele internou para isso. Mas foi observado que ele tem o bócio. O bócio é aquele aumento da tireoide, que é chamado de papo, quando aqui, na região do pescoço eu tenho aumento. Então foi observado e o médico falou assim, é melhor a gente fazer a cirurgia para retirar a tireoide, porque isso pode causar um problema futuro, então pode causar um câncer futuramente, algo do tipo. E aí o que acontece? Esse paciente, então, ele vai sair da clínica médica e agora ele vai entrar na clínica cirúrgica. E qual a função do técnico de enfermagem na questão dos cuidados na clínica cirúrgica? O que vocês vão observar? Eu preciso orientar sobre a vestimenta, então nós vamos orientar que esse paciente vai ter que tirar todos os adornos, tirar a roupa, vestir a camisola do hospital, o unissex do hospital, o próprio para o paciente, que se o paciente usar prótese, órtese, ele tem que retirar também. Então, isso daí toda é uma orientação que nós da equipe fazemos. Uma coisa muito importante quanto a adornos, e nós vamos falar isso nas aulas, vocês vão ver, gente, muita atenção com a questão de adornos. Dentro dos centros cirúrgicos, dos hospitais aqui de Goiânia, direto some coisa. E talvez não é nem a gente, é o agente externo que some e acaba que nós temos que arcar. Então, os adornos a gente orienta para tirar no quarto, na enfermaria, entregar para um familiar, para não ter perigo. Já passei por vários problemas relacionados a isso. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande. E aí, o que acontece? Além disso, eu tenho que preparar o meu paciente, para que ele, então, vá. Então, vou orientar o jejum. Como que a gente vai fazer? O jejum é de 12 horas, 8 horas, o jejum é de 24 horas, isso daí o médico vai passar pra gente e a gente vai orientar. Muito importante também que eu oriente isso ao paciente para que ele esteja ciente, do que ele tem que fazer, porque o paciente é um bicho custoso, e orientar também a nutrição, que não é para levantar, para levar dieta, porque o paciente é assim, ele sabe que ele não pode comer, mas eu levei a bandeja para ele, não, deixa aqui, aí ele pensou, deixou, então eu vou comer, mas ele sabe que não pode. E tem paciente que come e o médico depois arranca até o rim da gente, arranca até o rim, só pra vocês terem noção. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, o que mais? Então eu vou fazer, os cuidados, do pré-operatório. Então o pré-operatório, ele está acontecendo já dentro da clínica cirúrgica. O então dentro do centro cirúrgico, aí já é na disciplina de centro cirúrgico, que nós vamos trabalhar também, eu vou falar na nossa disciplina lá como que ela vai funcionar. E depois, o pós-operatório, ele vai acontecer também dentro da clínica cirúrgica. Então, observem a questão. Eu tenho 2 pontos importantes na clínica cirúrgica. O pré-operatório e o pós-operatório. Ele está acontecendo comigo. E aí a gente tem que ter cuidados. A função da enfermagem, principalmente no pós-operatório, é muito importante. Vou só fazer um comentário de uma coisa para vocês terem já uma noção, mas a gente vai falando nisso em todas as nossas aulas. Observem para vocês verem. Eu tive um paciente uma vez, ele veio do centro cirúrgico, e na correria, na hora que as meninas receberam ele, porque sempre tem que ter um da equipe, do posto, da UTI, de onde for para receber esse paciente, ficou com dó porque o paciente estava reclamando que estava com muito frio devido à anestesia,
E aí o que ele fez? Ele não tirou os lençóis do centro cirúrgico, isso é protocolo que a gente tem que tirar, né? E aí, no que tirou o protocolo, perdão, que não tirou os lençóis, deixou o paciente, só arrumou o soro, pronto e acabou. Umas 2 horas depois, eu tava passando no corredor e aí a família me chamou. Falou, Ludmila, vem aqui pra você dar uma olhada, porque tá sangrando. E falei, gente, sangrando? Falei, não é pra tá sangrando, tá com curativo oclusivo, né? Então, isso aí não era pra tá dessa forma. Que eu cheguei lá, que eu levantei o lençol, o paciente estava com dreno. E aí o que aconteceu com o dreno? Ao movimentar, o paciente voltando da anestesia, ao movimentar, o dreno estava enrolado na perna dele, porque veio do centro cirúrgico. Então a gente tinha que receber, descer o dreno, anotar o débito de quanto que estava, relatar, né, no prontuário. Acredito que o professor de introdução falou a importância, né, dos relatórios, e nós vamos falar isso em todas as nossas disciplinas, a importância dos relatórios. E aí o que aconteceu? No que ele tirou no movimentar, o dreno arrancou. Aí imagina você falar isso para um médico, que o dreno do joelho, né, porque era uma cirurgia ortopédica, saiu. Até que você fala isso e você explica as coisas, muita coisa já aconteceu. Então a gente tem, independente do que for, o paciente pode estar com frio, o paciente pode estar congelado, o paciente pode estar duro, molinho, o que for, a gente tem que olhar. Isso é função da equipe de enfermagem na clínica cirúrgica, tá? Outra coisa, a questão da parte psicológica nós vamos falar também, né? A importância de orientar o paciente, porque acaba que o medo da cirurgia, né? Hoje cirurgia, gente, até cirurgia de coluna, que antigamente era uma coisa muito avançada, muito grave, muito séria, vocês iam ver que o quê? Que a gente tinha complicações. Hoje não. Hoje são cirurgias tranquilas, né? Não são mais como bicho sete cabeças de antigamente. Claro que tem seus riscos, como toda cirurgia. Até tirar um dente hoje tem riscos, né? Mas não era mais como antes. Então a gente sempre bom orientar isso para o paciente, manter ele tranquilo. E aí, nós vamos falar também das cirurgias. Então, quais são as principais cirurgias? Da cabeça aos pés, nós vamos citar, né, falar de todas essas cirurgias, de todos os sistemas, para a gente mexer na parte do cuidado de enfermagem. Lembra que eu falei para vocês, em clínica médica, que cuidar de enfermagem vai levar vocês para o resto da vida. É a profissão de vocês. Então, nós temos, né, que aprender a gostar e aprender a fazer. E também, vamos falar também sobre os tipos de curativos, né? Como que eu tenho que fazer, curativo oclusivo, curativo aberto. Vamos falar dos drenos, a importância, todos os tipos de dreno, para que esse dreno serve, qual a finalidade. Nós vamos falar das cirurgias contaminadas, né, do paciente que veio com uma cirurgia contaminada, que o paciente que está em pré-calção. Isso também nós vamos complementar na disciplina de centro cirúrgico, tá? Então, ela faz parte. E aí, e aí vocês vão ver que todos esses cuidados a gente tem que fazer, né, com o paciente. Além disso, quais são os tipos de anestesia que esse paciente vai tomar? Né? Então a gente também tem que fazer essas avaliações. Se o paciente fez a higiene necessária, se ele, né, tomou banho, se fez. Hoje em algumas literaturas, em algumas instituições já aderiram isso, já não se faz mais a tricotomia. Algumas unidades não é obrigatório mais, até mesmo por religião, por cultura, né, por crença, já não se faz mais, tá? Mas dependendo das instituições que vocês forem, ainda é obrigatório, tá? E aí, a gente vai falar, como eu falei para vocês, né, de algumas complicações que podem vir, né, do pós-operatório, então a gente sempre tem que estar bem atento. É uma matéria super tranquila, muito boa de trabalhar. Tem gente que vai identificar, igual vai identificar com a clínica médica, porque como eu falei para vocês na clínica médica, o paciente, ele não é obrigado, tá? Perdão, não é obrigado não. Não pode ser que eu tenha unidades separadas, mas pode ser que sejam juntos. Então eu tenho paciente da clínica médica, paciente da clínica cirúrgica, tá? Então, tudo é esperado.
Hoje não tem conteúdo escrito, tá? Nada, porque eu só tô fazendo uma introdução mesmo para vocês conhecerem o conteúdo, tá? E aí na próxima aula a gente já começa com as disciplinas mesmos e os primeiros conteúdos, falando um pouco, né, sobre o início de como que funciona a clínica cirúrgica. Foi um prazer estar com vocês novamente. Espero que esse semestre nós trabalhamos junto como equipe e a gente encontra na próxima aula, tá bom?